Ah, tão bom ter você comigo aqui no De Bem com a Vida, programa que faz tudo para ver você sorrir de corpo e alma. E olha que o programa de hoje está transformador. Nós vamos reunir informações inéditas para edificar a super saúde. Confere o que nós produzimos para você. Você sabia que 70% das nossas células de defesa tem como morada o intestino? E quem tem saúde intestinal ri à toa? Pois é sério, e sério é o tema que eu tenho agora com a nutricionista Maria Terezinha Oscar Govinatsky, que é presidente do Sindicato dos Nutricionistas do nosso Rio Grande do Sul. Como vai, doutora? De bem com a vida? Sempre de bem com a vida. Inclusive, o meu intestino está de bem com a vida. Então, eu já entro lhe perguntando, eu achei Já genial. A senhora ri à toa porque tem saúde intestinal? Com certeza. Explica para nós que coisa fantástica é essa. É que, ultimamente, nos últimos anos, as pesquisas em saúde se viraram muito para o intestino. E descobriu-se muita coisa benéfica para o homem. Para o homem e para a mulher. Para o homem em geral. Eu ainda uso bom português. O bom português, tá certo. Mas foram maravilhas, assim. Então, a área de pesquisa está de parabéns, é um novo campo e que não está ainda por completo, né? Estão explorando, são feitas experiências, são feitos ensaios e ainda está se procurando o que é melhor. E viu-se, então, que, não vou dizer que começa pelo intestino, que não, mas viu-se sim que uma criança já começa lá na gestação, né, o organismo começa a se voltar para poder deixar esse intestino bem. Né? Começa durante a gestação e tem através da placenta, e tem depois o grande momento, que é o nascimento. É o grande momento. Por quê? Porque existe uma microbiota intestinal. Mas o que é isso? Isso é um nicho de bactérias por órgãos. Nós temos o microbioma, vamos dizer que seria todo o organismo de micro-organismos, em que tem fungos, tem protozoários, tem bactérias, enfim. Quando tu vai falar aí do intestino, aquele nicho ali, aquele conjunto de micro-organismo dali é o microbiota. Quando tu for falar da boca, não, vamos tirar a boca, porque a boca já faz parte do aparelho digestório. Mas quando tu vai para o cérebro, também tem. Embora tenha barreira e tal, mas cada nicho é um microbiota. Né? E descobriu-se um eixo, que é cérebro, microbiota, intestino. Muito importante para a nossa saúde. Inclusive, quando eu li, doutora Maria Terezinha, eu fiquei pensando, claro que eu fiz uma analogia bem humorada, porque nós estamos no De Bem com a Vida, mas eu me apaixonei pelo intestino, que, via de regra, a gente não dá muita bola, a gente se ocupa com o coração, com o pulmão, com as mamas, mas, gente, assim, saber que, em primeiro lugar, é a casa de 70% das nossas células de defesa estão no intestino. Portanto, abra o olho e trate de cuidar, porque além disso, além de nos proteger, ele também recebe, ele também acolhe um hormônio chamado serotonina, que está relacionado à faceirice, ao bem-estar, é o hormônio do humor. Que coisa fantástica que é o intestino, doutora. A depressão, na falta de, né? E os anticorpos, o intestino produz os ácidos graxos de cadeia curta. Explica para nós isso, doutor. É um tipo de gordura, de ácido graxo, a unidade, né, das gorduras, de cadeia curta, que tem
várias funções dentro do organismo. E no intestino ele é produzido. Então, se ele seguir normal essa produção que nós precisamos, porque entra muito na imunidade e outras ações, nós estaremos bem. Se diminuir, nós estaremos muito mal. Então, são coisas assim, mas então, o que eu preciso? Já vem história, vamos suplementar, tem os probióticos, pré-bióticos, mas a primeira coisa importante, né, seria o aleitamento materno. Nasceu de parto normal, é muito importante. Ali ele começa praticamente a ter a sua real microbiota, que ele vai produzir até 3, 5 anos de vida. Né? Isso. E vai depender, sim, da alimentação da mãe durante a gestação, e o grande boom, grande momento realmente é no nascimento, né? Porque aí ele já adquire, né? Na passagem, no canal vaginal já tem essa troca, e aí é uma coisa espetacular quando a gente se detém assim, que tu vai passando passo a passo. Fizeram uma pesquisa com 900 crianças, bebês. Foi Alemanha, Suécia, tem mais 2 países. Eles fizeram um trabalho e foram acompanhando até a idade de ter a microbiota formada. Eles foram acompanhando, foram vendo os dados, fazendo os exames mês a mês de fezes e foram estudando a microbiota. E muito interessante. eu estou encantada, assim, e peço às nossas amigas e os nossos amigos que prestem atenção na saúde do intestino e conversem com o seu nutricionista. Se não tem um nutricionista, procure um, porque é um interlocutor, né, doutora? É um Sim. profissional interlocutor do alimento na saúde e na doença. Então, assim, nós vamos viver mais. Isso já está posto. Que vivamos cada vez melhor, com autonomia, com saúde, para poder gozar as boas coisas. Mas, doutora, eu estava lhe ouvindo sobre essa odisseia do nascimento e da microbiota, mas eu queria transportar um pouquinho no tempo. E para a geração 50 mais, que nunca se apercebeu da importância do intestino, o que tem como interagir? Tem, sim. Primeiro, alimentação equilibrada, muita água, o nutricionista vai enfatizar isso. Por quê? Quem tem diversas patologias, doenças que advêm do desequilíbrio dessa microbiota. Nós temos bactérias benéficas e temos as patológicas. Enquanto ainda, que é normal, enquanto ainda convive num equilíbrio, ótimo. Tu não pode ter mais as patológicas do que as benéficas. Aí dá o problema. Então, tu tem vários estudos sobre Alzheimer, sobre Parkinson, sobre obesidade, sobre o TEA, né, do autista. Uhum. Puxa, tem tanta doença. As próprias infecções, sim, né? E levando a infecção. E tem a barreira também intestinal, que tem que ser muito bem cuidada, como tem a barreira cerebral, que são 2 no cérebro, e no intestino é muito interessante. Eu tenho a barreira, o muco, que é onde as bactérias ficam, né? Elas têm um nicho ali nesse muco, e mais abaixo do muco tem as células epiteliais do intestino, onde tem as vilosidades para absorção do alimento. Então, tudo tem que estar em equilíbrio, calibrado. Mas é difícil? Não, não é difícil. A primeira coisa é cuidar da alimentação, ter uma boa orientação, que tem várias patologias que tu prescreve o exame, tem muita coisa por aí, né, para ver como que é a tua microbiota. Nós não temos nenhum microbiota igual ao outro, mas nós temos aquelas bactérias que representam o maior número
temos aquelas que representam o menor número, mas, sobretudo, que estejam trabalhando bem, em equilíbrio. Isso é o importante. Nada como uma alimentação equilibrada, sem modismo, uma coisa séria. Se tiver algum problema, agora, câncer de colo também, se vê através da microbiota. Então, onde tem mais bactéria, inclusive, não vai ser no duodeno e no estômago, né? Que é mais ácido. Então, diminui, porque precisa do meio alcalino. Então, tu vai encontrar várias, mais bactéria no início do intestino grosso. No júlio, é uma parte do delgado, mas bastante no grosso. Eu não posso encerrar essa entrevista, doutora Maria Terezinha, sem lhe perguntar assim, o sinal de alerta para a pessoa, uau, o equilíbrio já está indo embora e está dando espaço ao desequilíbrio. Qual é o primeiro sinal de alerta? Funcionamento do intestino. Acho que é o melhor alerta que tem. Seria assim, para os nossos amigos entenderem, ir aos Podia pés ser diariamente, no mesmo horário, fazer uma diarreia, ter problema para evacuar, sentir muitos gases, aqueles sintomas típicos de problema intestinal. Não que seja só esse, mas para uma pessoa leiga, quando a gente vai fazer a anamnese do paciente, tu começa a questionar vários tópicos relacionados com o intestino, se vê o estômago, se vê o fígado, mas eu diria assim, quando começa, a pessoa que tem bem equilibradinho aquele intestino, não tem sintomas, ou azia, ou qualquer outra coisa com o intestino, eu diria que, claro, tem que analisar a alimentação dela, porque tem muita coisa que fica escondidinho ali até se manifestar. Né? Então fica o recado, a doutora Terezinha vai voltar aqui, porque o intestino ele é um planeta à parte no nosso corpo e merece a nossa atenção. Doutora, muito obrigado por compartilhar conosco o seu saber. Obrigada a todos e que essa mensagem tenha servido para ficarmos de bem com a vida mais um pouquinho, Cris. Tchim, vamos brindar a saúde e a saúde intestinal, que eu estou maravilhada. Falei que o programa estava transformador. Fica comigo, porque em seguidinha, depois do comercial, nós voltamos com a sacerdotisa do cacau e mais informações sobre super saúde. O sistema imunológico protege seu corpo. Ele é essencial para a sua sobrevivência. Quando seu sistema imunológico funciona da maneira esperada, você se sente bem. Seu sistema imunológico está evoluindo todos os dias, enquanto combate as várias ameaças à saúde do mundo moderno de hoje. 4Life Transfer Factor é a maneira natural de fortalecer seu sistema imunológico. 4Life Transfer Factor educa suas células imunológicas. Dá suporte a seu sistema imunológico para que ele seja capaz de reconhecer, reagir e se lembrar de possíveis ameaças. Você vive melhor quando está saudável.
Eu falei que o programa estava incrível, 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 e mais coisas incríveis agora, com a minha conversa sobre a importância de se conectar com a sabedoria da natureza, eleger alimentos da estação. E quem nos esclarece é a sacerdotisa do cacau, é a sacerdotisa do sagrado feminino, minha convidada hiper especial, Fernanda Delou. Como vai você, Fernanda Delou? Eu vou de bem com a vida, que sempre. Maravilha. Vamos fazer um brinde Vamos. a nós estarmos sempre de bem, com a vida. Esperando que você também possa brindar conosco e apreciar as boas coisas que a vida sempre, sempre nos traz. Fernanda, conta para nós qual é a importância de nós entendermos sobre a sabedoria da natureza em relação à super saúde e o que a gente deve ingerir, porque, na verdade, a gente deve ingerir alimentos que são da estação. Eu acho que a primeira coisa em relação aos alimentos da estação é que quando a gente está utilizando desses alimentos, eles estão vindo com menos agrotóxicos. Então, a alimentação vai ficar mais saudável e o nosso organismo vai ter menos trabalho para se liberar desses agrotóxicos, né? Então, principal é a questão do alimento da estação, tem a questão da saúde. E também porque a natureza ela é muito inteligente, né? O Criador é muito inteligente. Então, ele vai te trazer o alimento que vai suprir a tua necessidade nutricional, né, para aquela estação. Eu sempre dou o exemplo da moranga, né? A moranga, ela é do mês de maio e ela, mesmo fora do refrigerador, ela dura 3 meses. 3 meses? 3 meses. Então, ela tem uma boa sobrevivência, ela é riquíssima em nutrientes e ela tem baixas calorias. Opa, então, tudo de bom. Tudo de bom. Um bom caldo de moranga durante o inverno, com temperos, né, de cores quentes, como uma pimenta, como o açafrão, ele vai te trazer um calor interno que faz com que tu consiga sobreviver no frio do inverno, né? Então, dentro do Ayurveda, o frio também remete à questão de caldos. Dentro do sagrado feminino e do xamanismo, é a estação que ela vai ter uma durabilidade maior, sem precisar de, que nem eu brinco, de tóxicos, né? De agrotóxicos. Sim, sim. Então, quando a gente observa o que a natureza está nos proporcionando, a gente consegue ter uma alimentação extremamente saudável. No inverno, nós temos o espinafre, que é uma folha mais escura, um verde mais escuro, riquíssimo em ferro. No verão, a gente tem o alface, que é um verde mais claro, né? E é uma folha que tem bastante água. Ela é muito... Então, a gente precisa de mais hidratação no verão. Então, quando tu começa a te conectar com a natureza e a usufruir do que ela te proporciona, é só saúde. E, Fernanda, nós estamos já na primavera. O que tu nos recomenda em termos de alimentação? Se há de se fazer essa conexão com a estação, muito bem, na primavera devemos eleger? O ideal é sempre frutas, né? Frutas que tenham uma quantidade maior de líquidos. Então, por exemplo, a gente vai começar com o pêssego, que é a estação, né? Ele tem bastante líquido, a melancia, o abacaxi. Então, essas frutas mais líquidas, elas vão suprir a nossa necessidade de água, que obviamente elas não substituem a água. Falando né? nisso. Tomar água é importante, mas as frutas que tenham mais líquido dentro. Então, elas vão estar trazendo um auxílio à nossa saúde. Fernanda, nós falamos na entrevista anterior na questão da ciência, né, sobre a proteção do intestino, que as células de defesa ali fazem morada. E agora a gente está fazendo a conexão da ciência com a espiritualidade. Através dessa escolha de alimentos pela estação, isso também
aumenta a nossa imunidade ou não tem nada a ver? Com certeza, né? Porque a natureza ela vai trazer dentro desse alimento da estação aquela quantidade de nutrientes que tu precisa para aquela estação, né? Então, eu dei o exemplo da água, mas ela também traz uma quantidade de magnésio mais alta, que é uma coisa que hoje a gente sabe a importância do magnésio para a saúde. E tem um detalhe importante também, que tu falou da proteção do intestino. As frutas que são agora da estação, elas ajudam na nossa digestão e na nossa liberação fecal, né? E aí a gente lembra daquela frase, aquela pessoa tá enfesada, ou seja, ela tá com fezes no intestino e toda a toxina daquele alimento, daquelas fezes, está retornando para o sangue. Então, usar as frutas dessa estação vai sim aumentar a imunidade, auxiliar na digestão e na liberação dessas toxinas. Seria tipo um detox natural? Um detox natural, né? O que é um suco de detox? É maçã, é couve, normalmente, né? Abacaxi ou laranja, são frutas da estação. Então, eu não preciso bater essas frutas juntas para fazer um detox. Eu consumindo essas frutas, verduras e legumes da estação, naturalmente a natureza já está me proporcionando um detox. Fernanda, olha só, tu vive num sítio, né? A Fernanda, ela é uma privilegiada, ela vive absolutamente conectada com a natureza. Mas para nós que vivemos em apartamentos, um tanto distante da natureza, o que a gente poderia fazer para nos mantermos próximos desse ambiente sábio, saudável e natural? Tentar, tem algumas coisas, né? Uma delas é tentar eleger feiras sem agrotóxicos, as orgânicas. Né? Isso, feiras orgânicas. Mas o alimento na feira orgânica é um pouco mais caro. Sim, e o remédio que tu não vai precisar tomar para dor de cabeça, porque tu tá liberando as toxinas através da tua fisiologia natural, né? Vai compensar sem dúvida, esse valor. E trazer, e eu acho que em todo o programa eu falo isso, né? Trazer a natureza para dentro de casa. Então, daqui a pouco montar uma horta que seja com pequenas ervas do dia a dia dentro de casa, que seja na área de serviço, né? Colocar uma estantezinha com vasinhos com ervas e te trazer essa conexão de mexer nessa erva, de sentir o aroma dessas ervas. Então, isso vai ajudar bastante. Até fica a dica, né? Às vezes, a gente pode começar pequenininho, faz numa latinha, nessas garrafas PET, e aí o próprio ambiente, a própria vivência vai nos estimulando a investir nessa riqueza que é a natureza dentro da nossa casa. Fernanda, para encerrar, eu preciso te fazer uma pergunta que nós recebemos de duas amigas que são assíduas no De Bem com a Vida. A questão da carne. Uns nos dizem comam carne, outros dizem não comam carne. Gente, para que lado a gente vai? A gente corre para o equilíbrio. Opa! Né? Então, por exemplo, dentro da formação de yoga, um dos trabalhos que a gente apresentou foi justamente sobre a carne. A carne vermelha, A carne vermelha, exatamente. A carne em geral, né, pela questão do veganismo, mas a carne vermelha. Então, se eu vivo num local muito frio, com o frio, aquele frio que nem a gente brinca de doer os ossos, né? A carne vermelha, ela vai trazer uma gordura natural da carne vermelha que vai auxiliar a manter o meu corpo aquecido, e ela vai me trazer uma força, né, uma disposição, por ela ser um alimento mais pesado. Agora, estamos na primavera. Eu não preciso comer a carne vermelha todos os dias. Eu não preciso sobrecarregar o meu organismo
para digerir essa carne todos os dias. Então, qual seria o ideal? Eu comer carne um dia sim, um dia não. Eu não comer carne na noite, porque eu como a carne e vou dormir. O que eu preciso? Acelerar meu metabolismo para digestão desta carne vermelha. Então, eu posso almoçar a carne vermelha e à noite não comer carne. Então, esse equilíbrio de qual é a temperatura que está lá fora, né? O churrasco, quando a gente faz churrasco de família no inverno, a gente come aquele monte de carne e sai todo mundo tranquilo. Tu faz o churrasco de família no verão, dá um momento, 3 horas da tarde, está todo mundo giboiando, que nem a gente fala, Não né? quer nem saber do café da tarde. Não quer nem saber de sobremesa, café da tarde, porque é muito pesado. Então, esse equilíbrio é que é importante. É interessante que cada vez mais a ciência e a espiritualidade estão unidas para nos proporcionar um conceito de estar cada vez mais de bem com a vida. A Fernanda sempre vai estar aqui conosco trazendo informações espiritualizadas para que a gente viva em tons coloridos, se você preferir em tons de rosa, ou eleja a cor que quiser, mas tenha essa possibilidade de escrutínio, essas chances, esses presentes de estar de bem com a vida. Nosso recado final bem curtinho para a primavera, Fernanda. Ai, floresça. Se permita estar em contato com a natureza, vá a parques, abrace uma árvore, né? Tão simples e tão poderoso. Tão simples e tão poderoso. E bem rapidinho, é quando eu estou de pé descalço. Quando eu coloco o meu pé em contato com a terra, eu descarrego, eu tiro toda aquela tensão e aquele peso da correria da semana e a Mãe Terra transmuta para nós. Perfeito. Rogamos, eu e Fernanda, que você tente colocar estas dicas em prática, conta para nós. Uma feliz semana, floresça e aproveite os aromas da primavera. Até o nosso próximo De Bem com a Vida.